Livro de Atos, capítulo de número 2, e versículo de número 42 ao 47, a palavra de Deus vai nos dizer dessa maneira: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bendito seja Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu amado, minha amada, nós gostaríamos de, através dessa palavra, desse texto, trazer uma mensagem, algo que Deus falou no nosso coração já há algum tempo, sobre as bases da igreja. Nós precisamos entender e rever certas coisas, porque usando esse texto, esse texto do início da igreja primitiva, do começo de tudo, quando Jesus ali fundamentou a sua igreja, quando ele nos trouxe explicações através desse texto, como embasar, como sustentar a igreja, em cima de que a igreja foi fundamentada, foi colocada. Base, amado, nada mais é do que o sustentáculo, o suporte de algo. O Senhor já tinha nos ensinado e falado que existem dois tipos de construtores: aqueles que edificam sobre a rocha e aqueles que edificam sobre a areia. A diferença é o local, é como eles foram edificados. Agora, as situações, as adversidades, os problemas vão surgir para os dois tipos de edificadores: aqueles que edificaram na rocha e aqueles que edificaram na areia. A diferença dos dois não vai ser depois de pronto, mas sim depois do temporal, depois da enchente, depois do vendaval, depois dos problemas, depois das aflições. Aí vai aparecer a diferença, porque o que construiu sobre a areia vai cair, e o que construiu sobre a rocha vai permanecer de pé. Então veja bem, o texto de Atos 2, 42 ao 47, meu amado, nos permite ver, nos permite perceber porque essa igreja chamada de primitiva marcou tanto, porque ela revolucionou, ela transformou sociedades. Ele nos mostra claramente as bases da igreja. Quando eu falo que esse texto nos permite ver, eu falo da faculdade da mente, chamada imaginação, que Deus nos deu. Nós temos a capacidade de imaginar algo. Então nós não vivemos e nós não vemos como que essa igreja funcionou, mas quando nós lemos o texto, a nossa mente nos faz viajar no tempo, digamos assim, voltar e imaginar como aquela igreja funcionava. O texto nos dá essa base. É claro, amado, que com o passar do tempo, depois que você faz uma construção, lança uma base, constrói algo em cima dela, com o passar do tempo, o que acontece? Fazemos reformas. Nós podemos mudar uma parede, se não for uma parede objetiva. Nós podemos mudar a cor do estabelecimento. Nós podemos mudar o telhado. Nós podemos mudar as janelas de lugar. Nós podemos mudar as portas de lugar. Nós podemos mudar o piso. Nós podemos mudar algumas coisas, mas nunca podemos mexer na base. Porque se nós mexermos na base, nós colocamos em risco toda a estrutura. E o que aconteceu no decorrer desses anos foi isso. Estão mexendo, mudando, tirando, tentando trocar as bases da igreja, que é o início de todas as coisas, que é o começo de tudo. Mas se mudar a base, amado, perdemos a sustentabilidade. E é isso que tem acontecido. Nesse texto de Atos 2, 42, 47, querido, querida, nós identificamos 5 bases e vamos compará-las aos 5 elementos que usamos para construir uma coluna. Sim, uma coluna. Obra de pedreiro, digamos assim.
Teve uma época da minha vida que eu virei muito concreto. Eu fui trabalhar de servente pedreiro. Eu chegava a virar 15 sacos de cimento por dia sozinho. 15 traços. Não é fácil. Mas tudo tem uma técnica. Tudo tem um jeito. Num português popular, tudo tem uma manha. Né? Para construir, levantar uma coluna, nós precisamos de areia, de cimento, de pedra, de água e de ferro. Tudo isso, amado, misturado e traçado, guardando as suas devidas proporções de cada elemento, vai nos dar uma coluna sustentável, uma coluna firme. Em Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47, nós conseguimos identificar 5 bases que misturadas dão a sustentabilidade daquela igreja que foi tremenda, que revolucionou a época. São elas: comunhão ou unidade, amor, obediência, temor e fé. Tudo isso está nesses versículos que eu li para você, o 42, o 43, o 44, o 45, o 46 e o 47. Nesses 6 versículos nós encontramos essas 5 bases. Assim, amado, como no concreto, nós precisamos saber dosar a quantidade de cada elemento para não perder a qualidade, assim também é na igreja. Nós precisamos saber dosar a quantidade de comunhão, de amor, de obediência, de temor e fé, para que juntos, misturados, saiamos ali com uma igreja construída, sustentável. Uma igreja que vai passar por problemas, por situações, e não vai ser abalada. Porque o que mais acontece hoje em dia, nós temos igrejas, amados, quando eu falo de igreja, eu falo ministérios que foram crescendo, mas não tinham base. E quando veio o vento, espalhou tudo. Quando veio o problema, não tinham maturidade, não tinham comunhão suficiente, não tinham obediência suficiente para passar por cima dele ou para parar para resolver e seguir em frente. E o que acontece? É como se estourasse uma bomba, e a bomba, quando estoura, todo mundo corre, cada um para um lado. E o espaço que estava sendo ocupado no momento fica vazio. Nós precisamos entender isso. A primeira base que eu quero falar com você é a comunhão. A palavra, amado, comunhão, ela tem origem indo-europeia. Konoim, que significa compartido por todos. No dicionário português significa um substantivo feminino, ação ou efeito de comungar, ato ou efeito de realizar algo em conjunto. Isso é comunhão. Eles estavam fazendo algo em conjunto. Atos 2,44 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso é na nova versão de hoje. Quer dizer, na nova versão internacional. Agora, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Eu acho essa versão tremenda para falar desse versículo. Porque essa versão, meu amado, ela fala que eles estavam juntos e unidos. Todos aqueles que acreditavam naquilo que os apóstolos estavam pregando, naquilo que Jesus falou e ensinou, eles estavam juntos e estavam unidos. Quando eu vejo essas duas palavras no mesmo texto, eu consigo imaginar e entender que eu posso estar junto de pessoas e não estar unido com elas. E aí vai ser apenas uma aglomeração de pessoas. O que mais nós vemos por aí, amado, é isso: pessoas aglomeradas num lugar, mas não estão unidas. Estão juntas. E quando não estão unidas? Porque o propósito não é o mesmo, a intenção não é a mesma. Elas estão juntas ali naquele lugar, mas com intenções diferentes. Só que o texto fala muito mais que isso. Todos aqueles que criam, todos aqueles que acreditavam, todos aqueles que tinham fé, todos aqueles que estavam movidos pelo aquele agir do Espírito Santo, eles estavam juntos, mas eles também estavam unidos. Louvado seja Deus. Harmonia no modo de sentir, harmonia no modo de pensar, harmonia no modo de agir. Isso significa identificação. Um se identificava no outro e o outro se identificava no outro. E assim iam seguindo, identificando-se uns nos outros. Isso é tremendo.
E se nós formos analisar, meu amado, minha amada, falta muito isso em muitas igrejas. Falta muito. Pessoas que congregam juntos no mesmo lugar, não se falam. Como pode? Congregam na mesma igreja, mas um não fala com o outro, está de malzinho. Irmão, tem que dar o dedinho para fazer as pazes. Isso não pode acontecer no povo, nem no reino de Deus. Sim, há diferença. Sim, há divergências, mas nós temos que entender que o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. O que nos une, o que nos faz ter comunhão, o que nos faz ser compartido por todos, é muito maior, muito mais profundo, muito mais forte do que as nossas divergências, do que os nossos gostos. Porque eu gosto de azul e você gosta de rosa, porque eu gosto de Fusca e você gosta de Brasília. Meu Deus, que é isso? Um gosta de churrasco, outro gosta de macarrão. O que tem isso a ver com aquilo que nos une? Que é Cristo crucificado, ressurreto, ressurgido em glória e em poder, ressuscitado. É o sangue dele derramado na cruz. Foi isso que nos uniu, amado. Amado é o amor de Deus. Oh, aleluias. Todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros os que tinham. Amado, sabe o que eu não entendo aqui? Eles tinham um só pensamento, Cristo. Eles tinham um só coração, Cristo. Eles eram um só, unidade. Unidade. Tinham um só coração, Cristo. Um só pensamento, Cristo. E eram um só. Glória a Deus. Sabe, nós podemos trabalhar em áreas diferentes, mas somos um só. É igual uma organização, uma empresa. Tem departamento pessoal, departamento de venda, departamento de logística, departamento disso, departamento daquilo outro. Só que é uma empresa só. Um departamento sozinho não faz verão. Não adianta um departamento só estar bem e os outros estarem ruins. E batendo no peito e falar, o meu departamento está bombando, os outros estão aí, ó, quebrando a cara. Não, amado, porque você faz parte da mesma firma. Se a firma afundar, você afunda também. Seu departamento mesmo bombando, afunda também. Sabe, amado? Um só pensamento. Um só coração. É um só. Unidade, qualidade de ser uno, não se pode separar nem dividir. E o que mais nós vemos nas igrejas é separação. Separação de clã, rico com rico, pobre com pobre, e congregam juntos, não se misturam, porque o nível social é diferente. Um fala inglês, o outro muito mal o português. Será que lá no céu vai ter isso? Cidadão chega no céu e o anjo pergunta, sua classe? Ah, eu sou formado, eu falo inglês, alemão e espanhol. Ah, sim, terceira ala esquerda, lá no final. Pois não, você cidadão? Ah, eu sou da comunidade, não estudei, não falo inglês, falo muito mal português. Ah, tá bom, ó, lá no fundão, lá, corredor da esquerda, lá no fundo, sua área lá. Não vai ter isso não, mano. Glória a Deus que não vai ter isso. Louvado seja o Senhor que não vai ter isso. É comunhão plena, aleluia. Rico com pobre, branco com negro, grande com pequeno, empresário com empregado. Oh, louvado seja o Senhor por isso. O exemplo é a Trindade, amados. É um só Deus, agindo de três formas diferentes. Não são três deuses, um Deus de três cabeças, não. É um Deus só, mas que age no Pai, age no Filho, age no Espírito Santo. Nós temos que ser um só. Sabe? Eu entendo que tem que haver as placas. Eu entendo que tem que haver as denominações. É questão de gosto. Um que gosta da Batista não se enquadra na Assembleia, o que se enquadra na Assembleia não se enquadra na Batista, o outro na Presbiteriana. Isso é louvável. As tribos, eram 12 tribos, separadas eram tribos, unidas, em comunhão, em unidade. Era o povo de Deus. Cada tribo tinha o seu a fazer. Um plantava, um cuidava do templo, outro fazia outra coisa. Mas veja bem, juntos eram o povo de Deus. Quando se uniu, a glória se manifestava tremenda e poderosamente. Aleluia, glória a Deus.
unicidade, qualidade ou estado de único. Paulo fala algo tremendo sobre a obra de Deus, amado, que é a unidade. Ele fala em 1 Coríntios 3, 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está falando, sabe de uma coisa? Olha, eu fiz algo, mas Apolo também fez. Mas nem eu, nem Apolo que fizemos algo, temos o poder de dar o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Glória a Deus. E se eu fiz, eu sou instrumento. Se você fez, você é instrumento. Deus fez através de nós. É Deus que vai dar o crescimento. Isso eu entendo que o meu trabalho só não funciona. Precisa de alguém fazer alguma coisa. Para que o dele e o meu junto funcione através do agir e mover de Deus. Você está entendendo? Você não é nada sozinho. Eu não sou nada sozinho. Precisamos dele. Glória a Deus por isso. Eu preciso do meu irmão, amado. Que é isso, pastor? Preciso. Eu preciso daquele que eu não gosto. Eu preciso daquele que é difícil de eu engolir. Daquele que pensa igual a mim, que bate de frente comigo. Eu preciso dele. E eu preciso ter comunhão com ele. Precisamos ter intimidade, comunhão. A primeira base, amado, é a comunhão. E se fosse comparar com o concreto, eu comparo a comunhão com a areia. Louvado seja o nome do Senhor. Comunhão com a areia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Comunhão com a areia é a primeira base. Comunhão com a areia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Já parou para pensar nisso? Comunhão. Estava lá. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Amados, precisamos voltar a essa comunhão. Principalmente, primeiro com os da casa, primeiro com os que congregam juntos. Quantos são os que congregam juntos que nem se conhecem? Pastor, mas a igreja é muito grande, eu sei, mas as pessoas preferem ficar com aquele grupo de conforto, de comunidade, na sua zona de conforto, não saem para alcançar outros grupos, para se envolver. Comunhão é a primeira base, meu amado, minha amada. A segunda base, querido, querida, é o amor. Atos 2, 45 diz: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Tremendo isso. Amado, durante muito tempo, eu achava que eles pegavam tudo que tinham e vendiam e ficavam sem nada. Sabe? Pegavam suas fazendas, seus carros, suas casas, seus cavalos, seus camelos, vendiam tudinho, pegavam todo o dinheiro, depositavam nos pés do apóstolo para que ela fosse distribuída com todos que tinham necessidade. Eles ficavam com uma mão na frente e outra atrás. Só que não é isso que o texto diz. Porque se assim eles fizessem, no próximo mês, os próximos necessitados seriam eles. Quando a Bíblia fala que eles vendiam suas fazendas, está falando de pessoas que tinham posses. Está falando de pessoas que tinham além do necessário para sobreviver ou para viver. Porque ela fala de propriedades e fazendas. E para possuírem propriedades e fazendas, principalmente naquela época, não podiam ser pessoas pobres. Eles vendiam, depositavam, mas eles ficavam com o necessário para viver, com certeza. O problema hoje, amado, é que nós somos ensinados a ter mais e mais. O problema hoje é que nós somos ensinados a olhar para o nosso umbigo apenas. Se a pessoa tem um carro, ela é ensinada a buscar no outro carro. Nacional, nem pensar, tem que ser importado. Porque se você não tiver nesse nível, você não está sendo abençoado por Deus, é o que dizem, é o que falam. Se você já tem uma casa própria, você tem que ter outra de campo, depois uma de praia, se possível uma fazenda. E lá o contrário, que eles tinham, vendiam.
Os valores inverteram com o tempo. Nós vivemos o evangelho do mais e mais e mais e mais. É a doutrina do mais, mais e mais. Mas, amado, misericórdia. Precisamos tirar o olho do nosso umbigo e buscar na Bíblia a palavra, a verdade, se é isso mesmo que ela ensina. Jesus nunca nos ensinou, se tem um carro tem que buscar outro, e se é dividir. Tem 2 túnicas, dê uma. Tem 2 sapatos, dê um. Na verdade, Jesus está nos ensinando a viver como necessário para cada dia. Se nós formos olhar, amado, muitas pessoas têm muito além do necessário. Quantas pessoas na igreja têm carro? Mas tem irmão do lado que não tem carro, tem uma família. E às vezes essa pessoa que tem carro não oferece uma carona. Às vezes está chovendo, não pensa em buscar para trazer para o culto, mas quando não vê o irmão no culto, fala, fulano já faltou na igreja hoje. Falta amor. Eu entendo que com o passar do tempo, o mundo trabalhou em nossos corações para arrancar de nós o amor, mas eu entendo também que nós somos um povo crente e deveríamos ter amor, e nós não temos isso. Essa é a realidade da igreja. A igreja que nasceu pelo amor de Deus, por ter morrido por nós na cruz, não sabe amar. E essa devia ser uma essência, uma base, característica da igreja, amor. E amor, amado, amor é incondicional. Deus não impôs condições para nos amar. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, sem conhecê-lo, sem olhar para Ele, sem querer saber dEle. Ele nos amou e morreu na cruz por nós a si mesmo. Ele nos ensina o que é o amor, mas nós não sabemos amar. E outra, nós nem estamos aí para isso. Nós olhamos para a situação da vida, das vidas, e falamos, tem que morrer. Esse bandido que roubou, que matou, tem que ir para o inferno. Nós colocamos as pessoas no inferno. Nós temos que arrancá-las de lá. Amor, presta atenção, querido, isso é muito sério. Nós que temos Cristo na nossa vida, ou falamos que temos Cristo na nossa vida, se temos Cristo, temos que ter amor. Essa igreja nasce com essa base, amor. Não tem nenhum texto na Bíblia que os manda vender tudo, ou vender suas propriedades e fazendas, para distribuir com os que não tinham nada. Você não vai encontrar um texto, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, falando isso. Mas eles se moveram. Sabe o que falta para nós? Se mover para fazer alguma coisa. Nós temos vivido épocas de bênção financeira, sim. Deus tem abençoado o seu povo, tem. Só que nós não temos nos movido para abençoar os que precisam. Sabe, amado, o propósito da bênção não é para você olhar para você primeiro. O propósito da bênção primeiro é para você desfrutar com a sua família, depois abençoar os seus irmãos, depois a igreja. Quantas vezes você senta na mesa no domingo, vai comer aquele almoço lindo, maravilhoso, ou vai para um restaurante com a sua família, mas você não pensa naquele irmãozinho da sua igreja, que está apertado, que está com necessidade. Sabe, Jesus, Ele falou do amor. Lá em João 13:34 ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Sabe, aqui Jesus está mudando, ele está elevando o mandamento do amor acima, um nível a mais. Antes era amará o próximo como a ti mesmo. Já não é fácil amar o próximo como a ti mesmo. É difícil amar o próximo como a você. Mas ele está dizendo, olha, ame o próximo como a ti mesmo. Só que Jesus chega aqui e fala, olha, eu vou aumentar esse nível aí. Porque amar o próximo é desejar para ele aquilo que você deseja para você. Só que agora eu vou aumentar esse nível, eu quero que você ame como eu te amei. Eu quero que vocês amem uns aos outros da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma capacidade, na mesma profundidade que eu amei vocês. E quando Jesus fala isso, a coisa estreita, fica mais forte, mais profunda, porque qual foi o nível, qual foi a profundidade, qual foi a intensidade que Jesus te amou? A intensidade
maior que podia ter, a profundidade maior que ele podia ir, que foi a morte. Ele morreu na cruz por nos amar. E quando ele fala, eu quero que vocês vos amem uns aos outros como eu vos amei, ele está falando assim, eu quero que você ame o teu próximo, eu quero que você ame o seu irmão, a nível de você poder morrer por ele. E vamos ser sinceros, nós não amamos nem ao nível de dar um dedo, quanto mais a vida. Estou falando por mim, amado. Não estou falando só para você não, estou falando de mim também. Precisamos aprender a amar com Ele, com o Espírito Santo. Amar, amado, é saber lidar com a fraqueza do irmão, sabe? Nós nos sentimos tão fortes, tão poderosos às vezes. Somos enganados facilmente pelo nosso ego. E quando nós vemos um irmão fraco, com dificuldade para caminhar, a primeira coisa que nós fazemos é colocar um peso sobre ele e empurrar ele mais para baixo. Quando na verdade devemos colocar no ombro e carregá-lo. Deveríamos fazer igual aquele irmão que estava disputando um esporte, não lembro o nome, e o irmão dele estava correndo, de repente o irmão dele começou a dar câimbra, começou a não aguentar mais, de tão exausto que estava. Ele largou o segundo lugar, voltou, pegou o irmão no ombro e foi andando com o irmão, carregando o irmão, correndo junto com o irmão, esforçando o irmão para chegar na linha de chegada. E aí o cara passou por ele, já tinha chegado o primeiro colocado, o segundo colocado, e quando vai chegar o terceiro, é ele, o irmão, ele empurra o irmão dele na frente, para o irmão dele chegar em terceiro colocado. Ele chega em quarto, não recebe medalha. Mas ele chega, e ele leva o irmão dele. Sabe, amados, o que nós fazemos? Nós passamos correndo na estrada e vemos nosso irmão caído. Pisamos nele e continuamos, porque nós queremos chegar no alvo. E Jesus nunca disse que você tem que chegar em primeiro, em segundo ou em terceiro. Ele fala que você tem que chegar. Melhor ainda é se você e eu pudermos chegar carregando alguém. Vamos aprender a amar, amados. A igreja precisa aprender a amar. A igreja precisa aprender a amar. Amar é base da igreja. E se nós não amarmos, somos terra seca. Terra seca. E a terra seca, a semente não nasce. É por isso que nós temos tantos crentes infrutíferos. Tantos irmãos que não conseguem produzir frutos, porque o ambiente do fruto é o amor. Amar, amado, é suportar o mais fraco. Amado é suportar aquela pessoa que você não consegue engolir. Sabe, você tem um desafeto na igreja, mas você ora por ela. Você ora para Deus abençoá-la, você ora para Deus te fazer entendê-la, você ora para Deus te fazer compreendê-la. Amar é perdoar. Fomos perdoados porque Deus nos amou. Se não fosse o amor de Deus, não existiria perdão para nós, e nós não somos capazes de perdoar verdadeiramente. Sabe, alguém me mandou uma mensagem ontem, um grande amigo meu, irmão, que se recuperou comigo também na casa de recuperação, sobre uma história de dois amigos que caminhavam. E nessa caminhada um amigo ofendeu o outro. Estavam muito cansados, no deserto, exaustos. E a estrutura emocional de uns amigos foi embora. E esse amigo com a estrutura emocional abalada ofendeu o outro, pisou no outro, machucou o outro. E o que foi ofendido, machucado, escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo pisou em mim. Eles continuaram caminhando, de repente chegaram no oásis, muita água fresca, começaram a se banhar, tomar banho, beber água, se saciar. Passado algum tempo, aquele amigo que tinha sido ofendido estava sendo afogado, morrendo afogado. Estava se afogando. Outro amigo que ofendeu ele mergulhou, sem pensar duas vezes, foi lá, arrancou ele da água e salvou ele. Então esse amigo que foi salvo, achou uma pedra no meio de uma relva, foi lá na pedra e escreveu: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Passado um tempo, aquele amigo então que tinha salvo a vida e tinha ofendido, ele perguntou: fulano, quando eu te ofendi, você escreveu na areia, e por que quando eu te salvei você escreveu na pedra? E ele explicou: quando um grande amigo ofende o outro, nós devemos escrever na areia, porque na areia o tempo desfaz, o tempo apaga e tudo volta ao normal. E por que você escreveu na pedra quando eu te salvei? Os grandes feitos entre os amigos
devem ser escritos na pedra do coração, para que o tempo, as dificuldades, não seja capaz de apagar. Sabe, amado, o que acontece conosco? Nós fazemos ao contrário. Os grandes feitos dos nossos amigos nós escrevemos na areia e o tempo apaga. Mas um errinho, uma falha nós escrevemos na tábua do coração e ela não apaga. E as grandes amizades vão indo embora e se desfazendo com o tempo. Ah, meu amado, amor é a paz. Amor é a paz. Amar, amado, é suportar. Amado, amado, amar, amado, é perdoar, abraçar, trazer para perto, andar junto, levantar, sustentar. Meu grande pastor Barreto, um homem que me colocou no ministério. Uma vez eu falei para ele lá em Aquário de Ilhas Ostras, domingão, os jovens não iam à igreja, sol, verão, praia. Eu já estava chateado com aquilo. Eu falei, poxa, pastor, essa garotada não quer nada não com a obra. Com essa garotada de mão. Ele, com muita sabedoria, virou para mim e falou, meu filho, se você tivesse um filho e o seu filho nascesse deficiente, sem poder andar, o que você faria? Carregava ele no colo até ele ser curado, Deus fazer um milagre, até ele morrer? Ou você deixaria ele, abandonaria ele para ele morrer? E rapidamente, né, eu respondi, pastor, claro, carregava no colo, faria tudo que fosse possível. Ele bateu no ombro, olhou para mim e falou assim, então, meu filho, muitas ovelhas nascem doentes e nós temos que carregá-las até Deus fazer um milagre, ou até o final. Nunca mais falei nada sobre isso. Sabe, amado, nós queremos que eles sejam perfeitos e nós não queremos contribuir para esse aperfeiçoamento. E a única contribuição que você e eu temos que dar não é só a palavra, é o amor. Amar as almas. Sabe por que você está aí ouvindo essa palavra? Porque o amor de Deus é real na sua vida. Deus está nos despertando. A igreja precisa voltar a amar, ou aprender a amar como nunca amou em toda a vida. O que o mundo precisa é amor. E quem pode dar o amor ao mundo é a igreja. Porque a igreja nasceu para amar, a igreja surgiu para amar. E eles vendiam e repartiam tudo um com os outros que tinham necessidade. Porque eles amavam e ninguém mandou eles fazerem isso. O amor que estava dentro deles os moveu a fazer isso. E amor, amado, comparando com a nossa coluna, eu comparo com o cimento. A comunhão é a areia e o amor é o cimento, é a segunda base. Louvado seja Deus, amado, ore para que o Espírito Santo derrame no seu coração, no nosso coração, cada dia mais amor. Que Ele nos dê condições de amar, que Ele crie situações ao nosso redor para que o amor emane de nós e nós possamos aprender a amar sem cobrar, sem exigir. E o perfume que vem exalar de nós, da nossa ação, seja único e exclusivamente o perfume do amor de Cristo, para que as vidas sejam contagiadas. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. A terceira base, meu amado, que eu encontro nesse texto de Atos 2, 42 ao 47, é a obediência. Talvez seja uma das bases mais difíceis, porque nós somos rebeldes por natureza. E a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, somos ensinados pela televisão, pelos filmes, pelas novelas, quem assiste, é claro, a ser rebeldes, a despertar a semente da rebeldia que está no coração de cada um. Agora é preciso não confundir obediência com submissão. Obediência, amado, é ato de obedecer. Você precisa entender que é o seguinte, para obedecer, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser sorrindo, e nem sempre vai ser dentro da tua vontade. A submissão é estar debaixo de uma missão.
A mulher deve ser submissa ao marido. Significa estar debaixo da missão do marido. Deus constituiu o homem cabeça e deu ao homem uma missão. E fez a mulher para ser adjutora, companheira, que vai estar submissa à missão do homem, ajudando ele dentro da missão que Deus colocou a ele, que é conduzir a sua família, a sua casa. Ela não está nem abaixo do pé dele, nem acima dele. E a maior dificuldade hoje do casamento é entender isso, porque as pessoas querem igualdade. A mulher quer se igualar ao homem. Num ponto de vista, até é possível, mas dentro da palavra de Deus, não, o homem está acima da mulher, biblicamente. Ele é o cabeça. O problema é que as mulheres são ensinadas a peitar o marido, a querer falar mais alto que o marido. Sendo que se ela se colocar na sua posição de serva, uma mulher sábia, ela consegue até, em Deus, na direção de Deus, muitas coisas. Do marido e através do marido. Tudo está na palavra. Obediência. Para se tornar submisso, amado, é preciso primeiro e é necessário ser obediente. Você não consegue chegar num nível de submissão se você não passar pelo nível da obediência. Em Lucas 24:49 diz: e este sobre vós vos envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus já havia ressuscitado, e ele está conversando com os seus discípulos, falando: olha, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, eu vou enviar sobre vós a promessa do meu Pai, mas vocês precisam ficar em Jerusalém. Jerusalém naquela época não era o lugar mais seguro para que os apóstolos pudessem estar, muito menos os seguidores de Jesus. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, mas lá no cenáculo orando só haviam 120. 380 pessoas haviam vazado, metido o pé de Jerusalém, tamanho era o medo de serem pegos e mortos. A obediência, amada, é a terceira base. A igreja nasce, a igreja surge porque 120 subpujaram seus medos, seus receios pela obediência à palavra de Deus e permaneceram orando. Agora olha para cá, quantas coisas deixaram de surgir na sua e na minha vida porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Quantas coisas estavam prontas para nascer em nós e através de nós, mas nós desobedecemos a palavra por medo, por receio. E abortamos aquilo que Deus faria através de nós, em certas circunstâncias e situações. Temos o aborto em nós, o aborto da palavra, o aborto da vontade de Deus. Olhe por esse lado. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está dizendo que eles perseveravam, eles buscavam a doutrina, o evangelho, a pregação dos apóstolos, que eles ensinavam, eles perseveravam para permanecer nela. E quando falamos de obediência, tem duas passagens que nos fazem entender isso muito bem. Nós temos 1 Samuel 15:22, que fala do rei Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Samuel está falando com Saul, que desobedeceu uma ordem direta de Deus, que era para aniquilar todos os animais, o rei, todo aquele povo que Deus havia amaldiçoado. Mas Saul olha para aquelas ovelhas, olha para aqueles bois gordos e fala: opa, não, peraí, isso aqui pode servir de sacrifício para Deus. Ofertas para o Senhor, não vou matar não, vou guardar aqui para sacrificar. É ele querendo ser maior que Deus, ou deturpando a palavra de Deus para um bem próprio. Acontece muito hoje em dia.
Assim como Saul, tem muitas pessoas, muitos crentes, que acham que jejum e sacrifício valem mais do que praticar a palavra. Somos ensinados assim, infelizmente. Nós que nascemos no meio pentecostal, somos ensinados a jejuar, a sacrificar, passar horas de joelho. Isso é bom, eu gosto. Já recebi muitas vitórias assim. O problema é que nós começamos a achar que isso vale mais do que a palavra. Agora eu aprendi nessa minha caminhada que isso não me dá autoridade diante do diabo se eu não viver a palavra. A palavra por si só tem a sua própria autoridade. E quando você pratica a palavra, você automaticamente se reveste com a autoridade que a palavra tem. E aí quando um mal, quando um demônio, quando um principado vem contra a sua vida, ele vê em você a autoridade em que você está revestida. Não a pessoa submissa, mas a autoridade que é a palavra, que você está vivendo a palavra. Quando você pratica a palavra, você vive a palavra. Aleluia. Essa autoridade está na sua vida. E ela age poderosamente. A outra passagem, meu amado, que eu entendo, é Êxodo capítulo 12, do verso 7 ao 11, que a Bíblia nos diz assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura. Nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Louvado seja Deus. Amado, essa passagem é aquela passagem do sangue. Quando o anjo da morte vai passar no Egito e vai matar todos os primogênitos, e Deus fala: pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, porque a casa que tiver com esse sangue protegida será. O anjo da morte não entrará e não matará os seus primogênitos. Mas, amado, nós frisamos muito o sangue, que tem que passar o sangue na porta, que tem que estar guardado o sangue, porque o sangue nos purifica, o sangue nos guarda realmente. Mas a passagem não fala só do sangue, ela tem um cumprimento, porque eles iam sair do Egito. Deus os manda fazer isso arrumados, preparados para uma longa viagem. E naquela época eles não podiam entrar na garagem deles, entrar no carrão deles, ligar o carro e sair viajando. Não podiam andar 1000 quilômetros em 12 horas. Não dava para fazer isso. Ou ir até o aeroporto, pegar um avião e descer logo ali. Não. Era a pé. Era na marcha. Deus está falando com eles. Além do sangue no umbral, vocês vão precisar assar no fogo o cordeiro. E vocês vão ter que comer todo o cordeiro. Eu acho interessante, amado, que Deus fala a cabeça, as frissuras, os pés. Não pode deixar nada de fora. Comam todo o cordeiro. Sabe por quê? Eles precisariam de forças para caminhar até onde Deus os iria levar. Sabe o que acontece conosco, meu amado? Nós não obedecemos e não comemos todo o cordeiro, e não temos força para atravessar o deserto que nós estamos atravessando, porque nós não estamos na terra prometida, nós estamos a caminho dela. E é por isso que nós paramos nas esquinas da vida. É por isso que nós paramos nas esquinas do divertimento. É por isso que nós paramos nas esquinas dos desviamentos. Porque nós só queremos comer do cordeiro aquilo que nos agrada. A parte boa aos nossos olhos, a parte ruim aos nossos olhos nós não queremos, mas desse cordeiro de Deus não tem parte boa nem parte ruim. Todas as partes são saudáveis para a sua vida espiritual. Esse cordeiro, amado, nada mais é do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, passando por Provérbios, passando por Salmos, passando pelo Evangelho, passando pelos profetas maiores e menores, pelas cartas de Paulo,
Louvado seja o Senhor. Atos, Romanos, Filipenses, Tito. Oh, glória a Deus. Você vai comendo esse cordeiro, meu amado. Você come uma parte boa, agradável. Você come uma parte que não é muito saudável aos seus olhos, boa para você. Mas quando ela entra no teu organismo, ela produz força. E você consegue passar por onde você tem que passar. Você consegue caminhar por onde você tem que caminhar. Coma todo o cordeiro. Aleluia. Aleluia. E o cordeiro, amado, não podia ser cozido em banho-maria, nem assado no forno. Ele era assado no fogo. Coma ele com fogo, o fogo do Espírito Santo na sua vida. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Coma esse cordeiro com fogo. Ele vai te fazer caminhar. Você vai chegar até o outro lado. Você vai alcançar a sua vitória. Coma e seja fortalecido. Oh, aleluia. Em João capítulo 6, verso 35, Jesus diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Ó, lá em João 6, Jesus está falando desse cordeiro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, estava com Deus. Ele fala, você tem que beber desse sangue, você tem que comer dessa carne. Como? Obediência à palavra. Quando eu bebo do sangue e da carne, quando eu estou obedecendo a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, vida prática na palavra de Deus. O que agrada a Deus, meu amado, o que não agrada a Deus. Comer todo o cordeiro com ervas amargas. Eu não sou muito chegado a ervas amargas, de tempero na comida, mas ele manda comer o cordeiro com ervas amargas. Eu tenho que comer. Ouviu, bonitão? Ouviu, bonitona? Para com essa mania de falar, essa partezinha eu não quero não. Ah, esse pescocinho eu não gosto não. Ah, esse pé não. Ah, essa fissura não. Coma todo o cordeiro. Como o pé, como a fissura, com ervas amargas, e você vai ser fortalecido. Sabe por que eu e você não fomos libertos naquela parte que tínhamos de ser libertos? Porque não estamos comendo todo o cordeiro. Porque se comermos o cordeiro todo, nós seremos totalmente libertos, livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Coma todo o cordeiro. Obediência. Compara a pedra. Comunhão é a areia. Amor é o cimento. Obediência é a pedra. É a terceira base. Pedra. Obediência. É difícil? Sim. Eu não estou aqui dizendo para você que é fácil obedecer. Nem a Bíblia diz que é. Mas estou dizendo para você que necessário é obedecer. Quem obedece é sábio. Nós precisamos entender a diferença de conhecimento e sabedoria. Não adianta eu ter conhecimento se eu não tiver sabedoria. Conhecimento adquire-se estudando. Você lê sobre as leis, você vai ter conhecimento das leis. Agora a sabedoria é quando eu aplico essas leis. Quando eu coloco em prática essas leis. Aí eu estou sendo sábio. Porque eu estou evitando pena para a minha vida. A obediência é eu estar aplicando conhecimento da palavra de Deus na minha vida. Aí eu estou sendo sábio. Seja sábio, meu irmão. Seja sábio, minha irmã. Obediência é a terceira base da igreja na minha vida. Amado, nós estamos falando sobre as bases da igreja. Tomando o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, como base desta mensagem. Nós estamos vendo que a igreja que foi criada, que foi fundada, a igreja chamada de primitiva, ela tinha algumas bases que eram e foram fundamentais para que ela pudesse revolucionar a sociedade e transformar vidas como foi naquela época. Nós falamos da comunhão, nós falamos do amor, nós falamos da obediência. A comunhão é a primeira base, o amor é a segunda base, a obediência é a terceira base.
E nós comparamos, amados irmãos, essas bases, comparamos a comunhão com a areia, comparamos o amor com o cimento e comparamos a obediência com a pedra. Por quê? Porque no final nós vamos fazer uma coluna, nós vamos virar um concreto e vamos mostrar que essas bases colocadas juntas, guardando as devidas proporções, vai dar sustentabilidade à igreja, e venha o que vier, a igreja vai permanecer unida, firme, enfrentando e fazendo aquilo para o qual ela foi criada. A quarta base, amado, é o temor. Mas o que seria temor? Temor, amado, não é ter medo de Deus. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que são ensinadas a viver assim: olha, não faça isso porque senão Deus vai quebrar sua perna. Não faça isso porque senão Deus castiga. Deus não é um Deus disso, amado. Deus, ele não vai quebrar sua perna, ele não vai castigar você. Toda consequência que vem para a nossa vida não é Deus que cria, mas são as consequências das nossas decisões. Toda decisão que você tomar na sua vida, boa ou ruim, ela vai trazer uma consequência. Ela vai gerar um fruto e você vai comer desse fruto, ou bom ou ruim. Mas o culpado não é Deus, o culpado foi a sua decisão errada ou acertada. Nós vemos isso na relação de Deus com Israel. Israel, quando não obedecia a Deus, Israel, quando não obedecia a palavra, Israel, quando não andava nos estatutos que foi criado, para que ele andasse, para que glorificasse, exaltasse o nome do Senhor, sempre viu uma consequência. É isso que está dizendo lá no livro dos profetas, quando eles eram levantados para advertir o povo de Deus, de que eles estavam se afastando de Deus. Ora, em Deuteronômio capítulo 30, no verso 15 diante, Deus está usando Moisés para aconselhar o povo. Deus fala assim: ó, escolhe, pois, a vida. Ele fala: ó, este eu coloco diante de vós a vida e a morte. Olha, tem bênção e tem maldição para vocês, mas vocês vão escolher. Vocês vão escolher a bênção ou vocês vão escolher a maldição? E ele fala: olha, se eu fosse vocês, escolhi a bênção. E como escolher a bênção? Obedecendo os meus estatutos, dando ouvido à minha palavra, vivendo e praticando a minha palavra. É isso que Deus está dizendo. Ora, o temor a Deus, amado, é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã. Existe uma doutrina cristã, existe um meio. Quando eu falo de doutrina, eu não falo de costume. Eu não falo que uma igreja tem que usar calça, que tem que usar saia, que não pode usar brinco, que não pode passar um batom, que não pode usar uma tiara. Não é isso que eu estou dizendo. Doutrina cristã não é isso. Doutrina é a palavra de Deus. E venhamos e convenhamos, existe muito jugo colocado pelo homem nas ovelhas, que nem eles mesmos conseguem andar carregando esse jugo, mas querem impor sobre as ovelhas. Paulo falou: a todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E eu não vou me deixar prender ou ater por nenhuma delas. É você que decide. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, a Bíblia diz: por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com reverência, respeito e temor. Esse é o problema. Nós queremos adorar a Deus de um jeito que nos agrade. Só que, meu amado, minha amada, eu sinto muito lhe informar: a adoração não é para você, querido. A adoração não é para você que canta, a adoração não é para você que prega, a adoração não é para você que ministra, a adoração não é para você que fundou um ministério abençoado. Não, a adoração é para Deus. Nós devemos adorar a Deus de modo que agrade a Deus. É por isso que a Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O escritor de Hebreus está dizendo: adoremos a Deus de um modo que o agrade. O problema é que nós queremos adorar de um modo que nos agrade. Só que, amado, o culto não é para nós. Tem aquele irmãozinho que vai no culto: hoje eu não gostei do culto, não. Aquela irmã não cantou bem, a palavra do pastor não foi uma boa palavra, o culto não estava bom. Ei, querido, o culto não foi para você. Acorda, desce desse pedestal, sai dessa janela, entra para dentro do corpo de Cristo e aprenda que você foi cultuar, você foi prestar culto a Deus. Se o culto não foi bom, você tem culpa nisso, porque a sua adoração, o seu culto para Deus não foi bom.
Você está entendendo? Temor. Temor. A pergunta é: você acha, meu amado, que Deus, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá e se manifestará em um lugar onde não lhe é dada devida honra nem reverência? Ora, olhamos para os cultos hoje, amado. É uma bateção de foto. Fazem pose na hora do culto para bater foto. Postam. Uns estão com o zap ligado, com a internet ligada. O culto está rolando, nós temos que dar glórias a Deus. Quando eu falo glórias, é honra, é louvor ao Senhor. E a pessoa está lá conversando no WhatsApp, postando coisa no Facebook, ainda levanta a mão, dá um glória a Deus. Ô, meu amado, acorda, querido, desperta, tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará, diz a palavra do Senhor. Quando você for cultuar a Deus, deixe o seu celular em casa. Quando você for cultuar a Deus, desligue o teu telefone. Entre ali como se fosse você e Deus e preste o seu culto a Deus. Adore a Deus, sabe por quê? Deus pode vir sobre a sua vida através da sua adoração, mudar aquele lugar, mudar aquele ambiente, tocar em pessoas, fazer acontecer algo. Não fique esperando pelos outros. Faça você, dê a Deus algo tremendo, uma adoração genuína. Responda com sinceridade. Você gostaria de estar presente num lugar onde as pessoas não te respeitam? Você gostaria de estar presente, convivendo com pessoas que não te honravam, ou não te honram, ou não te respeitam, ou não te dão a devida atenção? Claro que não, amado. Se sendo você um ser humano falho, não gosta disso, quanto mais Deus, um ser perfeito, iluminado, cheio de graça, amor e bondade. Amado, nós vivemos uma época de show gospel. Vivemos uma época de ídolos gospels. Vivemos uma época de estrelas e estrelatos. São pastores estrelas. Que a pessoa vai no culto só para ver o fulano pregar. Vai no culto só para ver a pessoa cantar. Oh, querido, chora quando entra o ídolo dela. Chora quando vê o pastor que ela adora, mas não chora por causa do pecado que está corroendo a vida dela. Não chora por causa da presença de Deus que está ali tangível. Ela não está nem sentindo, sabe por quê? Está ligada no ídolo dela. Falta temor ao coração, falta temor a Deus. Vivemos uma época, amada, em que choram por artistas e cantores gospels, mas não choram pelo pecado que alavanca, que atrasa, que arrebenta com a família, nem pela presença do maior de todos, que é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. As nossas orações são frias, são vazias, são frívolas. Não oramos de maneira que possamos romper a distância e adentrarmos no Santo dos Santos, na presença do Senhor, e Ele vir arrebatar o nosso coração. Sabe por quê? Quando nós estamos nessa presença e a glória se manifesta, nós estamos como Isaías. Ai de mim, ai que sou homem pecador, meus olhos viram a glória do Senhor, e eu vou morrer, eu vou perecer. Sabe por quê? Porque a glória de Deus revela o meu pecado, a glória de Deus revela a minha pequenez, a glória de Deus revela que eu não sou estrela nenhuma, que eu não sou nada, que eu sou um que fede, o pecado fede em mim, e quando a glória vem sobre a minha vida, ela me mostra isso, quem eu sou realmente, nada. É por isso que as pessoas não querem a glória. É por isso que as pessoas vivem uma vida superficial no Evangelho. É por isso que o temor passa longe. Cultos sem reverência, a começar nos púlpitos. Quantas são as igrejas, meus amados, que têm o costume de ter um púlpito cheio de pastores, de ministros, e alguém está cantando, alguém está ministrando alguma coisa, eles estão lá em cima conversando, rindo, contando alguma coisa, e levantam a mão e dizem glória a Deus, aleluia, mas não estão nem aí no culto, e pior, estão de frente para a congregação, líderes dando um péssimo exemplo. Não quer dar um glória a Deus, não quer estar ligado no culto, feche pelo menos os olhos, não converse. Ou então estão lá sentados apenas, dispersos do culto, e quando lhe dão a oportunidade, ele sobe, quer que o cara dê glória a Deus, quer que o irmão glorifique a Deus, diz que a igreja está fria, mas ele está frio lá em cima, gelo puro. O corpo está ali, mas ele não está no culto, ele não está reverenciando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.
celulares tocando, fotos sendo tiradas, conversas de tititi, e viu o gol hoje, que golaço, e tu viu o Faustão, viu quem estava lá, e viu a dança disso, viu a dança daquilo outro, tu viu aquilo outro, e você nem sabe, hein, você não estava lá, olha, aconteceu isso, fulano, beltrano, tu tá comendo. Depois, amados, querem que Deus opere. Depois querem ver Deus agir e operar, e nada acontece, e ainda culpa o culto, culpa o pregador é frio, a mensagem não presta para nada. Frio, amado, é você que não está dando um culto a Deus, está indo à igreja só para marcar cartão, só para dizer que estava lá, se arruma bonitinha, bota um vestido, bota uma roupa, bota um perfume, chega lá com a Bíblia nova, chega lá com um sorriso novo. Pior ainda, se não cantar, não tiver oportunidade, então piorou. Ei, o culto não é para você, bonitão. Bonitona, o culto não é para ti, o culto é para Ele, é para Ele. Atos 2:43 diz: todos estavam cheios do temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos estavam cheios do temor. Todos estavam cheios do temor. E por estarem cheios do temor, o que acontecia? Sinais e maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Você entendeu? Sabe por que faltam os sinais e maravilhas no nosso meio? Eu me incluo nisso, porque nós não estamos cheios de temor. Brincamos com piadas que não deveríamos brincar, vemos e olhamos o que não deveríamos ver, comentamos e falamos o que não deveríamos comentar. Eles tinham um só coração, comunhão, tinham amor, eram obedientes e, temperando tudo isso, transbordavam no temor do Senhor. Resultado disso, sinais e maravilha. O coxo andava, o cego enxergava, o morto ressuscitava, vidas eram salvas, famílias eram impactadas, sociedade era transformada dia a dia, momento a momento, porque havia uma tangível presença de Deus operando sinais e maravilhas naquele lugar. Oh, glórias a Deus. Nós precisamos restaurar essa base, amado, a base do temor. Temor, sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já falei, vou falar de novo. Sabedoria é diferente de conhecimento. Nós temos a igreja hoje em dia cheia de conhecimento. Sabe por quê? São muitos programas de televisão, são muitas mensagens no Facebook, no YouTube, são muitos estudos bíblicos. Hoje você tem acesso a muitos livros, você pode ler demais, e tudo isso vai trazer a você conhecimento. Você vai adquirir conhecimento dessas coisas. Mas se eu não tiver sabedoria para colocar esse conhecimento em prática, esse conhecimento só vai servir para a minha condenação. De que adianta eu saber que eu tenho que atravessar a pista na faixa de pedestre e não atravessar nela? De que adianta eu saber que eu tenho que andar na ciclovia e andar com a minha bicicleta na calçada ou no meio do asfalto? De que adianta eu saber que uma certa pista me dá um limite de velocidade de 100 km e andar a 150? O conhecimento de todas essas leis não funcionaram, porque eu não tive a sabedoria de aplicar elas. Essa é a diferença do povo de Deus hoje. E a Bíblia diz, Jesus falou, meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento e sabedoria é diferente. Hoje tem muita gente com conhecimento, mas pouca sabedoria para aplicar esse conhecimento. Atos 2:43, todos estavam cheios do temor. Amado, uma congregação que esteja cheia do temor de Deus, a presença do Senhor virá e se manifestará ali poderosa e tremendamente. O homem não precisará agir, a presença por si só agirá. Pessoas serão curadas, famílias restauradas, sociedades alcançadas, vidas libertas, cura, libertação. A presença de Deus operará milagres, sinais e maravilhas. Precisamos do temor de Deus em nossos corações. Oh, la calabandarabaçuiondô. Aleluias. Glória a Deus. Não choramos mais, amado. Eu lembro de um tempo em que as irmãs iam para o culto e levavam um lencinho.
E as crianças perguntavam: vovó, para que esse lenço? Ela falava: hoje eu vou chorar na presença de Deus. Oh, aleluias! Não choramos mais pela simples e tangível presença de Deus. Ansiamos tantas coisas. Nós queremos a terra prometida. Nós queremos os bens materiais que são nos ensinados diariamente a buscar o melhor emprego, o melhor salário, o melhor carro, a melhor casa, a ser o cara, a ser a família perfeita. Não tem família perfeita, amado, tem família abençoada, mas nos ensinam isso. Você tem que ser perfeito, não pode errar, não tem erro, não tem falha, você não pode pecar, tu é filho de Deus, Deus é perfeito, ele se criou a Deus e tal. Esquecemos de buscar o mais importante, que é a presença dele. Moisés foi sábio. Quando Deus falou: Moisés, o povo se corrompeu, não vou mais com vocês, vou enviar um anjo vai levar vocês até a terra prometida, vou dar a bênção, a vitória que falei que ia dar para vocês, mas eu não vou mais com vocês. Moisés falou: não, senhor, não sou até enganado, eu não quero isso não. Eu não quero a terra prometida, eu não quero a bênção do local, eu quero a tua presença. Se a sua presença não for conosco, Senhor, não nos faça descer daqui. Eu vou continuar nesse monte deserto, nesse monte calcário, nesse monte de pedra, nesse monte que aos olhos naturais não tem beleza nenhuma, mas a sua presença está aqui. Eu quero é a sua presença. Oh, e a presença do Senhor é recheada de temor. A Bíblia diz, amados, que quando Deus se manifestava sobre o templo, trovoada, trovões, ou sobre o tabernáculo, no Santo Santo, para falar com Moisés, o povo temia e tremia. Comunhão, mais amor, mais obediência e mais temor é igual a manifestação abundante da graça de Deus. Você entendeu isso? Comunhão, com amor, com obediência, regado por temor, da manifestação abundante da graça de Deus. O que é graça? É o favor imerecido, é aquilo que você não merece, mas Deus faz, é aquilo que você não merece, mas Deus realiza, Deus opera. Oh, amado, Deus faz por causa disso. O temor, eu comparo com a água. Temor é a quarta base. É a água. Então nós temos obediência, nós temos amor, nós temos sabedoria e nós temos temor de Deus. Glórias a Deus. Volte, busque o temor do Senhor, meu amado. Juntando tudo isso, comunhão, amor, obediência e temor, vamos pegar essas quatro bases, que é a areia, o cimento, a pedra e a água. E vamos traçar um concreto. Vamos fazer um traço de concreto, para nós enchermos uma coluna. A areia, como eu falei para você, ela é a comunhão. Ela é misturada, ela é traçada com o cimento, com amor, e deve ser muito bem misturada. Quando vamos fazer um traço, por exemplo, de um carrinho, nós pegamos um saco de cimento, nós pegamos 3 carrinhos de areia, e botamos um saco de cimento e começamos a misturar areia com cimento, pega a pá, joga para o alto, pega a pá, joga para o alto, balança, vai misturando, a ponto de quando você olhar assim, você não conseguir mais distinguir com o olhar o que é areia e o que é cimento. A areia ficou meio cinza, o cimento meio amarelado, porque se misturou com o cimento. Você mistura a areia com o cimento, você mistura a comunhão com amor, porque se não houver amor não tem comunhão, se não tiver comunhão não tem amor. Um liga ao outro e vice-versa. Depois de você traçar isso, você vai abrir, você espalha isso pela igreja, glórias a Deus. E depois de espalhar, você vai colocar a obediência, a pedra por cima. A pedra eu chamo da parte mais pesada. A obediência é a parte mais pesada, porém obrigatória, necessária para que se faça um concreto sustentado, com sustentabilidade ou com sustentação. Depois disso, você vai abrir vulcos de valas no meio disso e você vai começar a molhar, jogar água. É o temor. Então você misturou amor com comunhão. Depois que você misturou amor com comunhão, agora você vai colocar a obediência.
Depois que você coloca a obediência, você espalha, abre os sucos e começa a rechear esse suco com o temor, que é a água. A areia traçada, com o cimento misturando com a pedra e encharcando com a água para fazer um concreto. E não pode ser um concreto duro, tem que ser um concreto bem molinho para que ele possa penetrar em todos os cantos da coluna e tapar e cobrir todos os buracos. Porque quando a coluna de ferro estiver em pé, revestida pelas tábuas, você vai encher com o concreto ali. Ele vai ter que descer até embaixo. Se ele não tiver muito mole, ele vai agarrar em algum lugar. E alguns espaços, alguns buracos vão ficar comprometendo a coluna. Porém, quando esse concreto ele é bem encharcadinho com a água, quando a areia foi misturada com o cimento e jogada perto da obediência, é bem encharcada com o temor do Senhor, ele fica mole. A obediência não fica pesada. O tratar com Deus não se torna difícil, se torna leve, fraco, escorrega fácil e vai tapar todos os buracos. Porém tem um segredo. Deve ter cuidado, amado, para não deixar a água vazar quando você estiver mexendo. Pois se isso acontecer, ela vai levar o cimento embora. Quando você está traçando, jogando a água, você vai misturar a areia com a água, com a pedra ali, para encharcar ela. Se você deixar aquela água que você botou vazar, ela leva o cimento embora. Sabe o que significa isso? Quando a água, que é o temor, vaza da congregação, ela leva o cimento, que é o amor, embora. E o concreto perde a liga, perde a resistência. Isso tem acontecido muito. Muitas igrejas, muitas congregações deixaram a água do temor vazar. E a água do temor vazando levou embora o amor. E a igreja que começou bem, começou unida, começou trabalhando, começou em comunhão, em amor, perdeu esse temor. E perdendo esse temor, o amor foi embora. E o amor perdeu a comunhão, perdeu a sustentação daquela coluna. E a igreja está desmoronando. Tem igrejas que começaram bem, eu sei o que eu estou falando. Tive uma igreja assim, o ministério começou há muito tempo atrás, assim. Eu deixei justamente o temor, o medo ir embora. E com tudo isso desmoronou tudo. E foi-se tudo por água abaixo. No trocadilho. Amados, tem acontecido isso. Igrejas estão perdendo o temor. E perdendo o temor, o amor vai embora. O amor indo embora, perde a comunhão. Perdendo a comunhão, um não respeita o outro. Um quer ser maior que o outro. Não há obediência. Não há unidade, não há comunhão. E não havendo unidade, comunhão, não pode haver operação de maravilha, não pode haver salvação de alma, não pode haver transformação. A obra se torna pesada. Jesus falou: meu fardo é leve, ele não é pesado. Oh, aleluia, é leve, é leve, é leve. Dá para seguir tranquilamente. Oh, lá canto, orava súbias. A minha oração, meu amado, é que essa palavra desperte o seu coração. Se eu conseguir despertar 2 ou 3, eles vão ser despertados, vão despertar mais 2 ou 3, e aí essa palavra vai despertar e nós vamos poder, através da nossa vida, da nossa ação, ter uma mudança, uma transformação. A quinta coluna é a fé. A fé, você sabe que é base. A fé é sustentada. Ela sustenta, ela mantém de pé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos e esperamos. Precisamos da fé. Sem fé, meu amado, você não chega a lugar nenhum. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que existe um monte de tipo de fé, mas a fé que eu estou falando aqui é a fé bíblica. É a fé na palavra. É a fé naquilo que está escrito, não naquilo que eu estou vendo ou sentindo. Você já imaginou se Abraão fosse colocar a fé dele no que ele sentia, no que ele via? Deus chama Abraão com 75 anos, faz uma promessa àquele homem de ter um filho dele, uma descendência. Muitas coisas acontecem, ele ouve a sua esposa, que não seria bem assim. Não é bem assim, não é comigo e tal. Entra aqui na minha escrava e tal, você vai ter um filho. E Abraão dá ouvidos a ela e acaba criando um problema maior para Israel. Mas a Bíblia diz lá em Romanos que Abraão era fortalecido na fé, dando glórias a Deus.
O corpo estava amortecido. A mulher também, além de estéril, o corpo amortecido, não tinha mais prazer, não se procuravam mais para coabitar, para ter relação. Olha, tinha passado, sabe? Aquele arrepio, quando você toca na esposa, quando você vê a sua esposa de um jeito, daquele jeito, para quem é casado, é claro, tá? Os solteiros buscam uma esposa. Não tinha mais. Mas Abraão não olhou para isso. Diz a Bíblia que ele não levou em conta o seu próprio corpo amortecido, mas ele creu na promessa, na esperança da promessa de Deus contra a esperança natural. A esperança natural dele ia embora, tinha acabado, mas havia uma esperança, e essa esperança era levantada e agitada pela fé. A esperança, amado, move a fé. Esperança é eu poder ouvir uma música que vai tocar lá no meu futuro. E a fé é eu hoje, no presente, dançar essa música sem ouvi-la. Eu sempre falava, quando as minhas filhas nasceram, descobri que iam nascer gêmeas. Comecei a falar, olha, isso é um sinal de Deus que Deus vai mudar a minha vida. Isso é um sinal de Deus que Deus vai mudar a história da minha casa. Isso é um sinal de Deus que Deus vai mudar a história da minha família. Amada, minhas filhas nasceram numa situação difícil. Eu estava desempregado quando descobrimos que ela estava grávida, morando de favor na casa de um amigo nosso, Diácono Geraldo. Muito obrigado, Deus te abençoe, Diácono Geraldo. Beijo no teu coração, meu querido. Você deu a casa para nós morarmos lá em Manilha. Descobri que ela estava grávida. Fizemos todos os projetos dela continuar trabalhando. Ia levar um bercinho para lá, a patroa ia comprar, ela ia ficar na casa da patroa, amamentando, a criança ia ficar lá. Não ia parar de trabalhar, ia estar tudo bem. Eu começo a trabalhar. Arrumamos uma casinha bem pequena para morar. Eu, minha esposa e minha filha maior. E a Flávia grávida. Vai fazer a ultrassonografia com 5 meses. E a médica vira e fala assim: você tem gêmeos na família? Eu digo, não. Pergunta para minha esposa: você tem? Não. E ela fala: parabéns, vocês vão ser os primeiros. Tudo aquilo que você planejou, projetou, caiu por terra. E agora vem as perguntas: como que vai ser? Aonde que vai ser? Como que a gente vai fazer? Aquela casa pequena não dá. E aí Deus começa a mover as coisas. E eu comecei a ter a certeza do meu coração que era um sinal. Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar a minha história financeira. Deus vai fazer um milagre. Eu não sei o que é, pessoal. O que é? Eu não sei. Eu não sei o que é, mas eu sinto aqui dentro que Deus vai mudar algo. Isso é um sinal de Deus. Fé. Fé não se explica. Fé. Abraão creu. Ele acreditou. E quando deu o tempo de Deus, nasceu Isaac. Quando deu o meu tempo, glória a Deus, eu fiz um concurso e fui chamado, aonde não tinha possibilidade de ser chamado. 3 vagas. Eu fiz um concurso para uma vaga, só tinha uma vaga para deficiente. Eu passei em 3º colocado e eu fui chamado. E hoje eu estou nessa vaga. Sou funcionário público, concursado, coordenador substituto de seção. Tem 1 ano que eu entrei no concurso. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer essas coisas. Só Deus para realizar essas coisas. Fé. Amado, sem fé é impossível agradar a Deus. E só existe uma forma de você adquirir fé. Não é assistindo Faustão domingo. Não é assistindo futebol de quarta-feira à noite. A única forma de você adquirir fé está em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sabe qual é o problema? É que você às vezes escuta todo mundo, o vizinho, o artista da novela, você escuta o dirigente do coral, você escuta o cantor gospel, você escuta o cantor secular, você escuta o seu patrão que não é crente, o seu vizinho que não é crente, mas você não escuta Deus falar contigo na palavra. Você não toma posse da palavra, você quer sentimentos, você quer ver as coisas, você quer palpar as coisas. E fé não é isso. Fé não é andar no escuro. Fé, meu amado, é andar à luz da palavra de Deus. Quando o anjo falou para Maria que ela daria a luz, ela falou: como vai ser isso? Eu não conheço homem nenhum. O anjo falou assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ela fala: tá bom, seja feita conforme a sua vontade. Ela sabia o que era isso, ela nem imaginava o que era isso, ninguém imaginava, nunca tinha acontecido.
mas ela creu. E você sabe o resto da história. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Fé, meu amado, é a quinta base da igreja. Precisamos de fé. E a igreja hoje em dia tem tido fé para muita coisa. Fé para buscar um carro novo, fé para buscar uma casa nova, fé para dar toda a oferta em dinheiro, fé para isso, fé para aquilo. Mas estão perdendo a fé de que Jesus vai voltar. A igreja vai ser arrebatada, como Cristo falou na sua palavra, querido. Aqui não é o final. Aqui é passagem. Existe um outro lugar. Existe uma terra preparada, um local preparado para nós. A igreja vai reinar com Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento é verdade, vai acontecer. O arrebatamento da igreja é verdade. Mas nós ouvimos de tudo, menos a palavra. E só queremos ouvir o que é bom. Queremos ouvir só o que nos agrada. Queremos ouvir só o que nos traz felicidade. Ei, fé. Essas, amados, são as bases que Deus colocou no meu coração nesse texto de Atos. Atos 2, capítulo 2, versículo 42 a 47. As bases da igreja: comunhão, amor, obediência, temor e fé. Areia, cimento, pedra, água e ferro. A minha pergunta para você é: vamos fazer no concreto? Vamos traçar tudo isso, a começar por nós? Vamos buscar uma comunhão maior com os nossos irmãos? Vamos amar mais, como a palavra nos manda amar? Vamos obedecer mais a palavra e a Deus, como a palavra nos manda? Vamos restaurar o temor na nossa vida? E vamos deixar a nossa fé crescer, bombar, encher o tanque do nosso combustível, nosso carro com o combustível da fé. Essa é a minha oração. Quero orar com você agora, amado. Quero que você ore comigo. Quero que você medite nessa palavra. Eu quero que você deixe o Espírito Santo falar melhor contigo sobre isso. Senhor, eu te louvo e eu te glorifico, Senhor. Porque a tua palavra é viva. A tua palavra é tremenda, é maravilhosa. Porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. A sua graça, o seu favor imerecido, as suas misericórdias, que são as causas, nós não sermos consumidos, nós somos tão errantes. Cometemos tantos erros, pecamos demais, meu Deus, e ainda nos achamos perfeitos. Quanto engano no nosso coração, quanta soberba nos cegando os olhos, meu Senhor. Meu Deus, que essa palavra ela possa criar vida em nossos corações. Que nós possamos realmente restaurar a base dessa igreja. Que é o amor, que é a comunhão, que é a obediência, que é o temor, que é a fé, Senhor. Que tudo isso possa transbordar em nós. E assim como aquela igreja chamada de primitiva, porque começou tudo, mudou e interferiu naquela sociedade corrupta, pecadora. Nós também hoje em dia possamos, ó Deus, interferir, mudar essa sociedade. Influenciar pessoas ao nosso redor com a nossa ação. Não com palavras, mas com ação, amando, tendo comunhão, ajudando, servindo, Senhor, como o Senhor sempre nos ensinou na sua palavra. Que nós possamos tirar os olhos de nós, do nosso umbigo, e possamos olhar o necessitado, o órfão, a viúva, as pessoas, meu Deus, que têm condição financeira, que o Senhor tem abençoado financeiramente, e elas têm prosperado, que elas possam entender que um dos principais motivos é para ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Existem ministérios sérios. Eu sei que existem ministérios fajutos, mas eu sei que existem ministérios sérios que estão investindo no reino, na obra, em busca de salvar vidas. Que essas pessoas abençoadas financeiramente possam encontrar ministérios sérios e possam investir financeiramente na vida de homens e mulheres de Deus, para que façam a sua obra. Para que façam a sua obra. Desperta a tua igreja, meu Deus. É a minha oração. Desperta esse que vai ouvir essa mensagem, que vai ouvir, que vai participar. Desperta esse. Para que possamos ser despertados. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe, minha amada. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Beijo no seu coração.